Bom, vamos chegar então no requisito 9. A gente vê assim um pouquinho emaranhado, mas ele é um requisito bem tranquilo, bem fácil da gente lidar, que é o cheque, né? Então, aqui a gente está dentro do PDCA, a gente já entrou na etapa de cheque, a avaliação de desempenho. Mais uma vez, eu trago para vocês uma estrutura tabelar para ajudar a gente a entender essas diferenças, né? Então, vamos lá. O 9.1, na qualidade, ele tem a expectativa de monitorar aquilo que é importante para um sistema de gestão de qualidade, né? Então, o que a gente monitora dentro dele? A primeira coisa que a gente monitora é a satisfação do cliente. Então, Jaciara, eu tenho que ter um indicador de satisfação do cliente? Tem. Você tem que ter na qualidade. Você tem que ter uma forma de medir a satisfação do cliente. Seja um indicador, seja uma pesquisa. É por isso que vocês, meus queridos, quando vocês verem essas pesquisas, vocês respondam, viu, meus amores? Respondam, nos ajudem na qualidade. A sua opinião é importante, né? Tanto para externar algo positivo, quanto para externar algo que não está tão bom. É muito importante a percepção do cliente. E na qualidade, a gente ainda fala na questão da análise e avaliação, né? Que são alguns indicadores que a gente avalia, como, por exemplo, a performance do fornecedor, a própria satisfação do cliente, né? E aqui também, dentro do monitoramento e medição, no 9.1 da qualidade, a gente não pode esquecer os instrumentos de calibração, tá? A gente não pode esquecer. Então, a gente tem aqui também a questão, todo instrumento que servir para fazer uma medição mais exata, mais precisa do nosso processo de qualidade, ele tem que passar por uma etapa de calibração. Isso também está lá no 7, tá? Porque no 7 a gente fala em calibração de outros instrumentos, instrumentos de manutenção, de outras áreas. E aqui mais voltado realmente para o produto ou para o serviço, né? Aí, quando a gente vem para o meio ambiente do 9.1, olha que coisa interessante. Ele vai medir, claro, vai ter a sua medição também, mas ele vai nos lembrar a avaliação da conformidade legal. É igual a 45. Sabe por quê? Porque, às vezes, eu posso estar atendendo um requisito hoje e não estar mais amanhã. É por isso que aqui ele lembra que sempre a gente tem que estar reavaliando o atendimento ao requisito legal. Então, o fato de eu... Vou dar um exemplo bem claro no meio ambiente. A licença de operação. Ela vence, ela tem validade. Ela tem que ser dada a entrada 120 dias antes de vencer. Porque se o órgão ambiental não se manifestar, ela fica válida. Isso está na legislação. Então, veja, se a minha licença vencer dia 23 de novembro, amanhã eu estou sem licença. É por isso que eu tenho que ficar reavaliando o meu requisito legal. Eu posso estar atendendo e não atender mais. Ou o contrário, eu podia não estar atendendo e passar a atender. E na saúde e segurança é a mesma coisa. Treinamento vence. Licença do bombeiro vence. Né? Exame médico, caso, atestado de saúde ocupacional. Os exames médicos, eles vencem. Então, eu tenho que estar sempre reavaliando o requisito legal, porque eles vencem. Né? Então, não tenho o que fazer, eu tenho que reavaliar. Né? Auditoria interna, o que é que eu diria para vocês? Igual nas 3 normas. Né? O que a gente tem que ter de auditoria, pessoal? Um plano de auditoria, uma agenda. Não existe auditoria sem agenda. Quem é meu aluno sabe, eu bato muito isso. Não existe auditoria sem agenda. Pode ser visita, verificação, o que você quiser. Auditoria não é. Auditoria tem que ter uma agenda. O auditado ele tem que saber o dia e a hora que eu vou estar lá, o que eu vou ver, o que eu vou fazer. Né? Com raríssimas exceções que a gente tem a auditoria não assistida, não avisada, perdão, não anunciada, mas isso aí está no contrato da certificadora e são em casos muito excepcionais. A auditoria não anunciada. Mas a auditoria, quem vai me receber precisa saber quando, o que eu vou olhar, o que eu vou verificar. E também precisa ter relatório, né? Então, a auditoria ela tem uma entrega final, que é o resultado. E é igual nas 3 normas. É claro que se eu estiver fazendo auditoria em qualidade, eu vou olhar mais para aspectos de qualidade. Se eu estiver fazendo auditoria em meio ambiente, eu vou olhar para aspectos do meio ambiente. E se eu estiver fazendo auditoria em saúde e segurança, eu vou olhar mais para saúde e segurança. Mas o procedimento, a rotina de auditoria é igual, tá? Aí vamos para a análise crítica. O que é análise crítica, gente? É a grande reunião. A análise crítica é a grande reunião. Então, é quando a gente para um pouquinho e vamos avaliar como está o nosso sistema de gestão.
Então, aqui a gente senta com a alta direção. O requisito, né, o 9.3, ele tem uma pauta específica, tá certo? Ele tem uma pauta específica. Eita, peço até perdão a vocês, que eu acho que eu dupliquei aí o 9.1. Eu gosto tanto do 9.1 que está duplicado na tabela, gente, desculpa. Depois eu vou até remover ele daí. Eu até estava olhando, eu falei, meu Deus, será que eu botei um requisito a mais na norma? Não pode, né? Termina no 9.3, né? Depois já vai para o 10. Agora que eu vi, porque na hora que eu estava colando, eu copiei, acho que duplicou. Mas peço perdão e vou corrigir, antes de encaminhar para vocês. Então, o 9.3, ele é exatamente essa grande reunião. É o momento que a gente para avaliar junto com a alta direção. Então, eu queria que vocês observassem, porque cada uma dessas 3 normas, ela tem uma pauta, que são as letrinhas. O que a gente vai avaliar na análise crítica, né? Então, é uma pauta mandatória, vocês precisam avaliar, fala lá do contexto, fala das partes interessadas, fala se teve situação de acidente, fala se teve mudanças no sistema de gestão. Então, fala do resultado da satisfação do cliente. Então, são várias entradas, ela está estruturada em entradas e saídas, que vocês precisam contemplar. Dá para fazer uma única reunião de análise crítica? Claro que dá. É só você fazer na pauta, você colocar na pauta todas essas entradas e saídas, que, inclusive, é uma coisa muito comum. Hoje em dia, as pessoas fazem uma única reunião de análise crítica, entendeu? Então, assim, é muito interessante vocês pensarem nessa integração desses requisitos tão similares que nós estamos vendo, né, hoje.